Crianças dos céus, às vezes temos muitas dificuldades em entrar em contato com aqueles que esperam por nós e ouvem nossa chegada. Você mesmo é um exemplo disto. Pois frequentemente percebemos que você praticamente acorda com a nossa presença próxima a você e, tendo nos escutado, termina duvidando, e algumas vezes conclui que é apenas sua própria imaginação, e que não é a respiração de seus amigos espirituais aquilo que você sente e ouve. Agora, a razão destas falhas de nossa parte em dar, e da sua em receber, é principalmente a falta de coragem de acreditar. Você pensou que tinha esta coragem em si, e em algumas coisas é verdade. Mas, em matéria de comunhão espiritual, você frequentemente está temeroso demais de errar para ser útil no trabalho da verdade. Não é demais dizer isso, se colocarmos desta forma. Em todas as vezes, a qualquer tempo que nos sinta por perto, aquilo é o efeito de alguma causa. A causa pode ser, ou não, aquela que você deseja, ou como você sente o que discerniu. Mas a causa lá está aí. Em tais ocasiões, se ficasse apenas quieto e escutasse, então a natureza da causa pareceria mais clara. Pode ser que você pense que algum amigo está perto, quando não é ele, mas outro. Mas qual deles ficará bem claro no processo de transmissão de seus pensamentos. Assim, quando se sentir ciente de alguém próximo a você, pare, tanto quanto possa, com as dúvidas, e completamente com o temor de errar. Recebe o que está sendo dado a você, e deste assunto assim recebido extraia seu julgamento da questão. Nada mais agora, porque você tem que ir a outro trabalho. Possa nosso Pai estar com você nele e em tudo o que faz no dia a dia. Sexta, 30 de novembro de 1917. Tudo o que é lindo é sempre verdadeiro, e esta é uma das leis que permanecem à frente de outras nestes reinos brilhantes. Reciprocamente também, aquilo que é feio e doente na forma exterior, será, em estudo minucioso, encontrado em falta da graça da verdade. Verdade, como usamos a palavra, significa estar consoante com a mente última a quem chamam de Deus e Pai. Tudo o que flui dele é ordenado e harmônico com as nossas mais altas e mais justas aspirações, suas emanações. E o que responde a esta qualidade é o belo, pois o belo é o que agrada, e a harmonia é a roupagem do amor que é sempre desejada por aqueles que, por sua natureza, correspondem ao prazer do amor. Somente naqueles nos quais há alguma pincelada do oposto do amor é que não há paladar para aquele banquete que somente o amor pode proporcionar. E, pense bem, o amor não é somente de Deus, mas é Deus em si. Assim, toda a beleza da paisagem e das águas, e os atrativos de uma face ou de uma forma, sabemos que são uma manifestação dele, de quem derivam suas belezas, e, como a verdade é somente o que está em concordância com os pensamentos dele, assim nós dizemos que tudo que é belo é verdadeiro, e o que é verdadeiro deve manifestar-se em beleza. É quando algumas correntes de forças oponentes cruzam e entram na corrente principal de Deus, sua vida e poder, que a água lhe torna-se turva pela sujeira e o lodo. Isto é tão verdadeiro com a humanidade quanto com as coisas concretas, porque a desarmonia em família ou num estado não tem sua origem em si mesma, mas surge daquela longínqua fonte de poder que está apartada do propósito e do desejo do único Supremo. Mas tão maravilhoso é ele em sua energia operante, que estas coisas ele deseja que se voltem totalmente à boa causa, como também que sejam extraídas de cada uma das tais manifestações oponentes às forças de sua vida que foram erradamente usadas, para uma ajuda para a melhoria da raça dos homens e anjos. Não sei se entendi direito, de qualquer forma, poderia, por favor, tentar dar-me algo mais explicitante e menos complicado em expressão? Tentaremos, amigo, descrever a você um pouco mais do templo sobre o qual você já escreveu. Podemos usar sua visão interior nisto tão bem quanto sua audição, e será mais simples para nós ao transmitirmos, e para você para receber. Esta noite você não está com a mente silenciosa como gostaríamos. Havia um canto da grande torre que não compreendíamos. A torre estava num canto do prédio, e era quadrada. Um dos cantos não era como os outros três. Mas, estranhamente para nós, nenhum de nós podia, comparando-os,
dizer o que faltava naquele que o tornava diferente dos outros. Conforme eu olhava para eles, em minha mente parecia que o canto defeituoso tinha a mesma proporção e tamanho que os seus pares. Mas quando eu olhava para os outros, e então para aquele de novo, andando em volta da base de vez em quando, sempre aparecia como estando fora de harmonia em relação aos demais. Não vou ficar neste detalhe, apenas vou dizer-lhe de uma vez o que foi achado. Não foi um de nossos arquitetos que descobriu o tipo de defeito, apesar de que tínhamos vários observando a torre. Foi alguém da esfera acima, que estava passando através da esfera 5, que nos explicou o que acontecia. Ele era um daqueles cujo trabalho era descer aos reinos mais escuros nas ocasiões em que alguma localidade estivesse revoltada demais, com divergências e tumultos que afetem dolorosamente os da esfera próxima à frente e adjacências. Tal efervescência lança uma espécie de influência aflitiva que, ao subir para a esfera acima, impede o progresso que lá esteja sendo alcançado, e puxa de volta aqueles que não são espíritos muito fortes e cujo grupo pertence a estes lugares sombrios. Então seus corações enfraquecem-se e naqueles momentos param com sua luta em continuar seu caminho para fora das trevas em direção à luz das esferas superiores. Isto não é tão fortemente sentido por eles a ponto de trazer o esmorecimento do desespero, a não ser que o tumulto abaixo deles seja extraordinariamente veemente. Quando isto acontece, então aquele que mencionei desce com outros e acalma os pobres abalados com uma certa apatia, para que sua angústia não afete aqueles que tenham vencido o pequeno caminho adiante em ascensão. Foi por ele ter se tornado qualificado nesse trabalho por longo e muito serviço, que era capaz de nos ajudar em nossa perplexidade diante da torre. Tendo examinado muito cuidadosamente e testado todas as 4 paredes, ele se afastou numa longa distância e, subindo numa colina, virou-se e sentou, mirando firmemente por longo tempo, a longínqua torre. Então retornou a nós, e, juntando-se a nós na planície, contou-nos o que estava faltando nestas poucas palavras. Meus irmãos, quando vocês estavam construindo este templo, deixaram esta torre até que todas as outras estivessem formadas. Então deram toda a sua energia para fazer esta torre tão forte quanto fosse possível fazerem, acima da força que tinham. Mas houve uma coisa que negligenciaram em sua pressa de terminá-la. Não tomaram cuidado de colocarem um número igual nos 4 lados dela. E também aconteceu que, quando então a torre que estava sendo levantada, de longe, atingindo sua parte superior, a luz defletiu as forças daqueles que estavam embaixo, e eles deixaram partes não tão brilhantes na luz expostas para qualquer corrente de força da vontade que estivesse passando ali. Agora, naquele particular momento havia um grupo nosso chegando do serviço das regiões trevosas e cinzentas, onde nós temos muita atividade para alcançar o propósito para o qual fomos mandados para lá. Assim, passando por cima deste plano, estávamos depauperados em nossas energias, e absorvemo-las conforme passamos. Então foi por causa disto, por uma força desigual aplicada à torre em seus 4 lados, sem que percebêssemos, absorvemos uma parte da vitalidade que foi projetada em direção a ela. Este é o canto com defeito, e acharão o defeito, não na forma ou proporção, mas na textura do material do qual o canto foi feito. Olhem de novo, agora com o conhecimento que lhes dei, e detectarão no lugar onde está o defeito uma tonalidade mais escura que nas outras partes da torre. Isto é por causa da vitalidade que extraímos e que faltou no brilho, e portanto a aparência está deformada, mesmo que em si mesmo esteja conforme as medidas dos outros cantos. Vimos que isso estava correto e era simples de remediar, portanto agrupamos os mesmos construtores que tivemos antes, e pusemo-nos a trabalhar novamente. E, conforme a energia que fluiu de nossas vontades foi direcionada para aquelas partes mais escuras, elas se tornaram mais claras em seu matiz e pegaram um brilho igual às outras partes, e cessando quando ficaram exatamente com a mesma intensidade de brilho. Ao olharmos para ela, verificamos que estava certa e em perfeita harmonia. Você verá, amigo, que o que trouxe dano foi, na realidade, a influência que veio atrapalhar, mesmo sem este propósito, nosso trabalho ainda incompleto,
daqueles cuja vitalidade tinha sido exaurida nas esferas mais inferiores. Nenhum mal é positivo na natureza, mas sempre negativo. E a negação do bem. Tudo o que for bom, é forte. Foi a força destes bons anjos que foi absorvida por aqueles carecentes de força na região por onde fizeram seu caminho. Reacumulando forças à medida que passaram por nós, eles, por sua ação inconsciente, acabaram por atrapalhar nosso trabalho com aquilo que era realmente a influência daquelas esferas mais escuras, e o resultado foi falta de harmonia, o que significa falta de beleza, que nos traz de volta a primeira palavra, como um gato enrolado no peito com sua cabeça no seu rabo, em círculo. E com o quadro de completa paz de espírito, nós deixamos você com nossas bênçãos. Segunda, 3 de dezembro de 1917. Quando chegamos na Terra, dizemos um ao outro, pelo caminho, que estamos indo para a Terra das brumas e do crepúsculo, que podemos, no mundo particular que lá encontramos, emitir algo de nossa luz e calor em torno de nós. Pois, sem dúvida podemos perceber que estes são muito carentes, mesmo naquelas esferas distantes de onde viemos. Você pode espantar-se com o processo de química ou dinâmica com que isto se faz possível para nós, e, sem dúvida, não nos seria possível explicar o método em detalhes. Mas podemos dar-lhe algo resumido deste tema, e assim o faremos, se for de seu interesse, e daqueles que virão a ler o que estamos dando a você. Obrigado. Sim, eu gostaria de ouvir sua explicação sobre isto. Então tentaremos fazer o mais simples que podemos. Você rapidamente entenderá que a primeira e grande necessidade de comunicação já está disponível, aquela do princípio universal que nos banha a todos, vocês e nós, num único e mesmo oceano. Eu falo da vida espiritual, força e energia. A vida espiritual é para vocês o que é para nós, e é também para aqueles acima de nós, tão longe quanto possamos elevar nossas mentes daqui dessa esfera e raciocinar, imaginar o que está diante de nós. Que a vida espiritual é a causa dos fenômenos da vida, obtidos na esfera da Terra, você rapidamente concordará. Conforme você vai progredindo para cima, esta dupla de causa e efeito torna-se mais empática a cada esfera que se sobe. É a razão, portanto, para se concluir que esta constante intensificação procede da mais alta esfera de todas. Lá pode ser tão sublime quanto encontrar perfeição na unidade. Mas achamos que em tal unidade será achado, pelo que podemos penetrar naqueles altos planos, o princípio de causa e efeito na forma mais íntima de todas. Então, quando falamos de um oceano de energia espiritual, estamos mencionando aquilo que para nós não é teoria meramente especulativa, mas um fato tangível e a ser tomado e usado em qualquer processo de comunhão em que poderíamos pôr as mãos para projetar. Esta é a primeira coisa a se compreender. A segunda é esta: à medida que se chega da Terra para cima, não há nulidade entre duas esferas quaisquer. Sabemos do abismo de seu livro sagrado. Mas aquilo não é a nulidade. Há um término para ele. Também não há um nada entre sua terra e nossa esfera, mas assentam-se ao lado na estrada, e não vêm na fila de ascensão. Cada esfera, conforme progridem, está mesclada à próxima por uma espécie de fronteira. Assim, não há choque para aqueles que passam de uma para outra. Se bem que você reparará que cada esfera é distinta por si mesma. Nem as terras fronteiriças entre duas esferas são terras neutras. Compartilham das qualidades de ambas. Não há, portanto, nenhum vazio, mas uma gradação muito real e contínua durante todo o caminho. Destas duas premissas você deduzirá bem confortavelmente o fato de que estamos em comunicação direta com a sua potencialidade. Agora devemos nos aplicar em explicar como este meio de comunicação é posto em uso. Há muitas janelas nesta casa, e todas são usadas. Mas há 3 que servem para evidenciar as outras. Há o método do correio contínuo, onde aqueles trabalhadores mais próximos a você portam mensagens e reportam aos da esfera acima, e eles continuam a operação até que a mensagem chegue ao destino onde será mais apropriadamente tratada. Isto é feito prontamente, e, ainda no voo de qualquer mensagem através das esferas,
Cada uma é peneirada e então será extraído dele o que é próprio dos trabalhadores daquela particular esfera para que se empreenda sua resposta. Também, mensagens de trabalhadores e pastores da terra são filtradas e tornadas satisfatórias para a transmissão para os planos mais altos. Se isto não fosse feito, sua brutalidade terrena iria pesar-lhes tão fortemente que o que havia nelas de sublimidade não seria suficiente para elevarem-se e chegarem à esfera apropriada, onde encontrariam a destinação. Não vou continuar neste tema, sendo um esboço resumido que dou, mas devo continuar no próximo método. Este podemos chamar de método direto. Há aqueles entre vocês que têm guias nas esferas para trabalhos especiais e tutela. Alguns destes guias são anjos muito elevados e brilhantes, e suas próprias casas estão bem distantes destas esferas próximas à Terra. Eles podem não estar sempre descendo aos seus tutelados pois, elevados como são, não são todo-poderosos, e descer à Terra gasta energia, pela razão da necessidade de condicionarem-se às esferas pelas quais devem passar, e em cada esfera há uma nova condição a ser alcançada até que cheguem à Terra. Isto é feito de tempo em tempo, e, sem dúvida, não raramente quando algum trabalho esteja em andamento, como para autorizar tal empreendimento. Mas sempre somos cautelosos com o desperdício, temos muito o que fazer para ajudar outros, e não podemos gastar sendo pródigos, mesmo quando temos aquilo que é infinito em sua reposição. Podemos fazer nosso trabalho melhor, como regra, pelo método da comunhão direta. Para que isto se estabeleça, nós deixamos uma espécie de telefone ou telégrafo, para usar seu próprio vocabulário, uma corda de vibrações e pulsações entre nós e você, e é construída de vitalidades mescladas, do guia e do guiado. Eu uso aqui palavras de que não gosto muito, mas eu não consigo encontrar outras em seu cérebro para serem usadas, então estas devem ficar. Eu me refiro a palavras tais como construir, vitalidade e outras como estas. O relacionamento simpatizante permanece pelo quanto é mantido contínuo e sustentado. É como o sistema de nervos entre o corpo e o cérebro, está sempre potencialmente operativo, sempre que surge a necessidade de ajuda a ser dada. Sempre quando o tutelado volta-se para seu guia distante em pensamento ou prece, aquele guia está prontamente atento e dá a resposta da maneira que julgar melhor. Há um terceiro método, mas mais complicado que estes que resumi. Pode, talvez, ser dado a ele o nome de universal, que é muito ruim, mas deve servir. No primeiro processo a corrente de pensamento passando da Terra para as esferas mais ou menos remotas é manuseada e modificada em cada esfera, enquanto viaja em seu caminho, como o correio contínuo através dos continentes. Somente não há mudança de cavalos nem pausas no caminho. No próximo, a linha está sempre aberta e sempre carregada, como um telefone com eletricidade, e é direta numa linha do homem na Terra ao guia em sua própria esfera. O terceiro processo é distinto dos demais. Isto é porque cada pensamento ou ação do homem é reportada aos céus, e pode, por aqueles que são competentes para isso, ser lido de tempo em tempo. Estes registros são reais e permanentes, mas seu aspecto e seu método de construção não nos é possível explicar. As palavras foram muito espremidas para servirem nas duas primeiras descrições. Aqui, elas falharão totalmente. Direi apenas isto, que cada pensamento de cada homem tem uma aplicação universal e um efeito. Chame assim ou como queira, o fluido que emana destas esferas é tão sensível e tão compacto e a substância tão contínua, que se você olhar para ela numa ponta do universo, o efeito é registrado na outra. Aqui, novamente, ponta não é uma palavra apropriada para se usar, pois no sentido que vocês usam não tem significado aqui. Mas aquilo ao qual tenho tentado tão insatisfatoriamente chegar agora, então nisto posso mostrar algo de sua maravilha para você, é o que o Cristo Salvador tinha em mente quando, mais sábio que eu, ele não nomeou com nome algum, mas falou disto como achou que devia ser feito. Assim, nenhum fio de sua cabeça cai, nem um passarinho cai de seu ninho, sem que o Pai de todos seja notificado. Capítulo 5. O Sacramento do Cristo, do Casamento e da Morte. Terça, 4 de dezembro de 1917.
Fique contente, amigo, ao escrever o que podemos pôr em sua mente, e não questione o que vem de nós. Pois, por um lado, mantemos alguma coisa retida quando você escreve sim para nós, e por outro lado, desaprovamos outras encurtando nossa narrativa naquela parte mesmo. Fomos habilitados a isso pela longa preparação, sua e nossa, antes mesmo que lhe fizéssemos saber de nossa vontade pela ajuda de nossa amiguinha Kathleen. Esta noite falaríamos a você no tema dos sacramentos, os que estão em uso na cristandade e que deveriam ser muito concernentes e notáveis por aqueles que professam o nome do Cristo seu Mestre. Estude seu corpo e sangue é o único que é contínuo na vida de um cristão. Tem muitas fases, tanto para a ajuda dada e também em seu ensinamento, e no sacramento de que desejamos falar agora. Primeiramente em sua fundação. Você rememorará de seus registros remanescentes que há muito mais deixados sem escrever que aquilo que chegou a vocês através das épocas passadas. A leitura mais superficial mostrará isto. Também isto conta que, nas concordâncias essenciais de cada um com outros, não são claras nos mínimos pontos. Você deve saber que estes registros são apenas poucos de muitos. Os outros foram destruídos, ou perderam-se com o passar do tempo. E um dia acharão seu caminho na luz do dia mais uma vez. Nós temos todos estes registros aqui, e nós os estudamos, e nestes estudos baseamos nossas palavras. O Mestre Jesus estava quase mudando seu estado de encarnado para desencarnado. Sabendo disto, ele, estando reunido com os 12, deu-lhes um rito de recordação e comunhão pelo qual eles, e aqueles que deveriam segui-los, deveriam ser capazes de intensificar, de tempos em tempos, perpetuamente seu contato com ele, e assim obter dele esta vida da qual ele é o reservatório. Mantenha em sua mente aqueles 3 modos de comunhão que lhe passamos, e será capaz de ver que tão sensível é a tremenda e pulsátil corrente vital vinda dele a você, que o mais desprezível distúrbio no sistema de vibrações, atingindo por sua qualidade especial e peculiar própria toda a extensão de seu reino, causará um efeito no centro e na fonte dele de uma maneira tão manifesta, que assegura uma resposta imediata. Não há nada na contabilidade da sua esfera terrestre de tão enorme intensidade e impulso que nós possamos usar como uma base para tornarmos claro o que queremos dizer. Deve satisfazer a você, e a nós, que recordemos a você que quanto maior a velocidade de qualquer série de partículas em movimento, maior será o distúrbio no arranjo e na direção aplicados por qualquer influência introduzida. Isto é o que insinuamos ao falar desta corrente de força vital procedente do Pai, captada no Cristo, tingida com sua qualidade de vida, e projetada para fora em ondas de radiação em direção à circunferência e fronteira de seu reino. Tal distúrbio é criado pela oferta intencional do pão e do vinho, com invocação de palavras, naquele rito de comunhão que ele deu. Nos elementos dispostos diante da Assembleia ali está, nas palavras do pregador, dirigida esta corrente vital, e elas são interpenetradas com sua vida e tornam-se, como ele disse, seu corpo e sangue. Esta forma de orar que você usa não é única nos tipos de invocação, mas também é o consentimento daqueles reunidos ao recebimento da vida vinda dele. Porque sem tal consentimento nenhuma bênção é jamais acreditada pelos homens. Não importa que o consentimento seja íntimo. É o Espírito que é a fonte das pulsações em resposta que saltam ao encontro das emanações de sua vida em direção à terra e, encontrando a corrente do Cristo, como aqueles que vieram de Salém para encontrá-lo quando ele veio à cidade pelo Monte das Oliveiras, são misturadas e, pelo grande impulso daquela corrente que jorrava dele, voltam-se em retorno e juntas, como numa única corrente, são espargidas sobre a congregação de onde o impulso inicial de pedidos veio. Assim a bênção é tripla. Primeiro, a comunhão do Espírito com o Espírito, isto dos reverentes com seu Mestre e Senhor. Segundo, o estímulo a uma maior saúde e vigor de sua cobertura espiritual, a alma. E terceiro, o efeito natural destas operações, ainda procedentes do exterior, isto é, a transfusão da vitalidade íntima para o corpo externo, que é o corpo material. Esta é a fase que podemos chamar de vitalizante ou estimulante de todo o corpo de Cristo nos seus membros singulares, um por um,
pela comunicação da vida dele com a fonte e o centro, através da maioria até os confins. Há outro aspecto deste sacramento que agora trataremos, mas com brevidade, pois não é de nenhuma utilidade o empenho em dar a você um completo conhecimento de sua total significação. Você não entenderia nossas palavras, as que teriam que ser usadas, e não há nenhuma das suas que nos serviriam. Isto alcança muito distante onde as línguas da terra são lembradas, e fala-se disto, em seu mistério interno, somente nestas formas de linguagem apropriadas às esferas longínquas pela sublimidade, e próximas à do Cristo. Como ele disse, estas duas coisas comuns de origem terrestre, o pão e o vinho, realmente transformam-se em seu corpo e seu sangue. São portanto uma parte dele que pronuncia estas palavras. Os homens têm questionado como isto poderia ter sido quando da primeira vez que foi mencionado, ele próprio estava lá em corpo de carne, ossos e sangue. Mas ainda assim, todo homem, sem parar, toda a sua vida, e continuadamente, realmente comunica-se a coisas exteriores a ele próprio. Nenhum casaco que somente ele use, posto de lado, deixará de estar marcado com sua personalidade. Nada que ele toque, nenhuma casa que habite, ele sempre deixará a sua qualidade ali indelével, para ser lida por aqueles que para isso são capacitados. Conforme ele deu sua vitalizadora força aos doentes e aos coxos em Judéia e Galiléia, assim ele bafejou seu poder espiritual sobre os apóstolos, e eles se tornaram inspirados por sua vida, e desta forma sobre o pão e o vinho ele derramou da corrente vital de si, eles em verdade tornaram-se seu corpo e seu sangue. E assim é hoje. Pois ele não ofereceu uma coisa tão grande para ser jogada fora tão cedo, assim que aquela refeição terminasse, e seu corpo fosse dado para a árvore. Não, a fonte daquele rio vital operativo no pão e no vinho, ou nas pessoas dos apóstolos, ou nos corpos da multidão, não foi aquele corpo de carne que ele usou por tão curto tempo e então deixou de lado como um capote depois de usado. Nem foi o corpo de substância espiritual, através do qual fluiu como num conduto do reservatório para as cisternas de uma cidade. Mas foi o Espírito mesmo, o Cristo, quem foi e é a fonte, e que é, também, tanto no corpo em carne ou fora dela. Porque isto pouco importa nas coisas de força espiritual e poder, exceto nas manifestações. A coisa manifestada é inalterada em si mesma em qualquer que seja a forma de manifestação tomada. Assim, é verdadeiro dizer que o pão e o vinho, na última refeição deles juntos, a seu desejo e vontade, tornaram-se um repositório de sua força vital, e assim foram feitos seu corpo e seu sangue. E então, longe da atual falta daquele corpo material impedindo agora uma operação semelhante de sua parte, seria quase verdadeiro dizer que tal ausência do corpo de carne não se torna obstáculo à corrente de vida vinda destes elementos do pão e do vinho. Portanto, quando o ministrante, o pastor, obtém o consentimento da congregação e, estando o corpo e o sangue sobre a mesa, pleiteia o sacrifício dele que hoje vive extremamente glorificado, ele em essência coloca sua mão sobre o peito de seu Senhor e olhando para estes reinos que são lar dos anjos, e dos anjos que governam, olha através da face do Pai e pede o amor e a submissão de seu Filho pela pobre humanidade, que seja feita toda bela como ele. E se ele for simples de mente, e como uma criancinha do reino de coração, ele sentirá em si o sopro, e embaixo de sua mão o silencioso e forte bater do único e constante coração da cristandade hoje, e saberá que aquilo que a sua fraqueza não suportaria fazer deverá ter reforço da vida que jorra nele. Aquilo que pedir ao Pai não fica sem resposta naquela esfera brilhante de extrema pureza, e a santidade assim permanecerá, e, como ele prometeu, ele cumprirá a fazer, e de seu coração sai uma prece sussurrada, e as preces de vocês serão aceitas por sua consideração. Quarta, 5 de dezembro de 1917. O que lhe demos na noite passada, amigo, referia-se principalmente àquele sacramento que está proeminente dentre os outros. Agora falaremos a você de alguns dos menores, e qual significado parecem ter para nós, e sua eficácia nas vidas daqueles que adotaram o Cristo como seu líder e soberano.
Não usamos aqui a palavra sacramento no estreito significado eclesiástico, especificado em suas partes ínfimas, mas na maneira pela qual usaríamos nestes reinos, onde somos capazes de ver as emanações de poder e vitalidade do ponto de vista mais próximo de sua fonte. Primeiramente falaremos a você do casamento como uma união de duas personalidades em faculdade criadora. As pessoas tomam-no quase que no curso ordinário das coisas em que o sexo deveria estar, e também que o sexo deveria ser completado na mistura do macho com a fêmea. Mas não havia necessidade essencial de que fosse assim. A humanidade podia ter sido hermafrodita. Mas há muito tempo atrás, além do início desta atual eternidade de matéria, quando os filhos de Deus estavam formando-se evolutivamente, em sua concepção ideal deliberaram juntos e depois disso decretaram que uma das leis que deveria guiar seu futuro trabalho seria, não tanto uma divisão da raça em dois sexos, como você e a filosofia da Terra conhecem, mas que o sexo seria um dos novos elementos que entrariam na futura evolução do ser, quando os seres entrassem em curto espaço de tempo na matéria, e assim tomassem forma. A personalidade era anterior à forma. Mas a forma adotou a personalidade de individualidade, e assim o elemento personalidade, pela evolução da forma concreta, resultou em seu complemento de pessoas. Mas conforme vieram pessoas de um só elemento, assim o sexo é a unidade composta de duas espécies. Homens e mulheres formam um só sexo, como carne e sangue formam um só corpo. Até onde podemos penetrar na razão desta decisão da parte daqueles mais elevados, foi para que aquela humanidade melhor conhecesse a si. É um grande mistério, e não possuímos a chave para a totalidade dele mesmo aqui. Mas entendamos que na criação dos dois elementos, macho e fêmea, o processo foi feito mais simples para que a raça humana entenda finalmente os elementos de unidade, do qual foi emanado, e em direção ao qual mais uma vez retornará, quando estiver caminhando plenamente adentrado no trecho final da caminhada da matéria em direção ao espírito. Fizeram dois grandes princípios que estão incluídos na unidade da mente de Deus aparecerem como duas coisas separadas, para que estes dois princípios pudessem ser estudados em detalhe por aqueles que ainda não eram competentes para estudá-los como unidade. Quando um macho considera a fêmea, ele está apenas tendo um maior entendimento da uma parte de si mesmo. E é assim quando a fêmea raciocina em relação ao macho. Pois assim como eles não eram separados nas eternidades da evolução que vieram antes desta eternidade atual de matéria e forma, assim estes dois elementos deverão tornar-se um novamente nestas eternidades que estão por vir. Para que a unidade essencial de obtenção de seres desde aqueles longínquos tempos atrás de nós sejam levadas adiante nestes que agora estão por vir, foi necessário que os dois elementos fossem incluídos em cada indivíduo que se constitui um item de toda uma raça. Então evoluiu o casamento, e no casamento nós temos o ponto de retorno do destino da raça. Desde o tempo quando do coração do máximo veio vindo a primeira ordem daquele movimento que resultou numa série de eras de desenvolvimento, a única anotação-chave do todo tem sido o desenvolvimento rumo à diversidade, até que vieram ao oceano do ser, um depois de outro, os princípios de personalidade, individualidade e forma. O último e mais extremo ato de diversidade foi a criação dos dois aspectos da faculdade de reprodução, que vocês chamam de sexo. Este foi o ponto mais extremado da diversidade em princípio e ato. Aí veio o impulso reflexo dado para a evolução necessária, quando os dois são mesclados em um novamente e o primeiro passo repassado em direção à unidade de ser, que é Deus. Então da mistura dos dois elementos, espiritual e corpóreo, nasce um terceiro que une estes dois elementos em sua única pessoa. O Senhor Jesus foi o Filho perfeito da humanidade e sua natureza, considerado espiritualmente, é uma mescla das virtudes masculinas e femininas em partes dualmente iguais. Ruralmente também esta grande lei é verdadeira, pois sobre seu peito o homem suporta a insígnia dupla de sua feminilidade anterior, e os fisiologistas dirão a você que uma correspondência semelhante não é desejada na outra metade que, com ele próprio, faz da humanidade uma só unidade. Por essa experiência dos dois em unidade, o ser humano aperfeiçoado, eras adiante,
em outros mundos superiores, vai se apressar a caminhar na direção do estado de ser consumado. O homem chegará ao conhecimento de como isto é possível, ao amar outro e dar a outro através da negação de si. Ele estará amando a si mesmo e mais generosamente dando a si mesmo pela mesma negação de si. E aquilo que quanto mais odiar em sua vida, tanto mais encontra-lo-á naquelas eternas esferas brilhantes. Você sabe quem ensinou isto, e ele não falava de coisas estranhas nem de algum princípio sendo testado. Você e nós, amigo, estamos ainda aprendendo esta lição tão sublime, e lá diante está nossa estrada, diante daquilo que aprendermos disto em sua profundidade. Mas ele já atingiu. Quinta, 6 de dezembro de 1917. O que já escrevemos, amigo, escrevemos resumidamente e sem expansividade. Pois não era possível dizer-lhe tudo, mesmo daquilo que devíamos, porque serviria somente para fazer maior a carga, e também prestaria um desserviço por não deixar espaço suficiente a você para exercitar sua própria mente em penetrar no significado real das coisas. Nós damos a você o milho suficiente para fazer seu bolo. Se, ao comê-lo, achar gostoso, então plante mais milho para você, debulhe, moa, misture, e quanto mais retiver do que assim obtiver, maior será o benefício a si e aos outros que lerem o que escrevemos. Portanto, as próximas palavras. Quando dissemos que o casamento era o ponto de retorno do ciclo evolutivo do ser, falamos da matéria em geral, não em particular. Agora vamos detalhar mais especificamente e falaremos do resultado do casamento, a unidade humana, macho ou fêmea conforme seja o caso. Ela nasceu, você perceberá, de um quádruplo elemento. Há o elemento macho e fêmea do Senhor, e também o fêmea e macho da Senhora. No pai, a expressão dominante é a da masculinidade, na mãe, a da feminilidade. Pela incorporação destes 4 elementos, ou ainda 4 aspectos de um elemento, ou, mais proximamente ainda, estes 2 aspectos e 2 outros subaspectos de uma única coisa, na única pessoa emanada há, primeiro multiplicadas e então unificadas novamente, algumas destas variações que são a expressão externa do mais íntimo princípio do sexo. Assim ele começa a viver sua própria vida, esta criança de eternidades passadas, e para olhar em direção às eternidades futuras. Você está esperando que falemos do batismo, e seu complemento, a imposição de mãos. Libere sua mente, amigo, e deixe-nos seguir de nosso jeito com você e, com sua licença satisfatória, talvez consigamos ajudá-lo melhor do que faríamos se você decidisse o curso em que devemos navegar. Nós já temos a nossa carta detalhada e pronta. Portanto, escreva o que lhe dizemos, e não vá tendo ideias em sua mente a respeito do que teremos esta noite ou amanhã. Desejamos que sua mente esteja livre para que possamos não ter promontórios a circundar, nem estreitos para desbravarmos precariamente em nosso caminho. Deveremos fazer melhor no nosso próprio caminho, e não tão bem no seu. Desculpe. Sim, certamente eu estava esperando que falassem em seguida do batismo. Parecem estar um pouco erráticos em sua ordem de sacramentos, Sagrada Comunhão, aí o casamento. Bem, Senhor, qual seria o próximo, por favor? O sacramento da morte, amigo, o que o surpreende? Bem, o que seria de sua vida sem surpresas, já que elas são como as estações do ano e servem para enfatizar o fato de que a inércia não é progressiva. E progressão é um dos grandes objetos do universo de Deus. Vocês não deveriam dar este nome para a morte. Mas olhamos para o nascimento e para a morte como sendo ambos sacramentos muito reais. Se o casamento for o chamado da forma certa, então o nascimento segue naturalmente no mesmo grupo, e a morte é apenas o nascimento progredido até a consumação. No nascimento a criança sai da escuridão em direção à luz do sol. Na morte, a criança nasce para a maior luz dos seus de Deus, nem mais, nem menos. No nascimento a criança é libertada no império de Deus. No batismo é incorporado ao reino dos filhos de Deus. Pela morte ele é feito livre destes reinos para os quais ele foi treinado para servir, naquela parte do reino que é a terra. No nascimento, ele se torna um homem.
No batismo, ele percebe sua masculinidade ao tomar este serviço sob a bandeira de seu rei. Pela morte, vai em direção a um serviço mais amplo. Aqueles que fizeram o bem, como veteranos testados e tidos como leais e bons. Aqueles que fizeram melhor, como oficiais para comandar. E aqueles que fizeram muito bem, como senhores para governar. A morte, portanto, nada encerra, apenas carrega adiante o que foi iniciado e, enquanto permanece entre a fase terrestre e divide a vida das esferas, é uma coisa sagrada entesourando uma transação mesclada de ambos, e como um sacramento, como nós usamos e entendemos esta palavra. Então falamos do batismo, finalmente, e, se não ficamos nisto, acredite-me, não é porque não entendemos seu grande momento na carreira de servo do Cristo, mas é porque temos outras coisas a dizer-lhe que não ficamos naquilo que você entende melhor. Assim, umas poucas palavras no sacramento da morte, e pararemos por esta vez, porque notamos que você tem outro trabalho para fazer. Quando o homem chega perto daquela hora em que deverá mudar sua esfera, aí ocorre em seu ser um reagrupamento dos tais elementos que foram juntados e engendrados durante sua vida na Terra. Estes são as partículas residuais daquelas experiências através das quais ele passou, de esperança e motivação e aspiração e amor e outras expressões de valor verdadeiro, interiores do homem em si. Estas estão dispersas na contabilidade de seu ser, e são seu ambiente mesmo ausentes. Assim que a mudança aproxima-se, são todas puxadas e agrupadas em sua alma, e então esta alma é cuidadosamente puxada do envoltório material e liberado, como sendo o corpo do homem para a próxima fase de progresso nos céus do Senhor. Mas a morte, algumas vezes, vem de um choque numa fração de tempo. Então a alma não está completa totalmente, estando cheia de saúde ou forte, para seguir adiante. É necessário permanecer em processo progressivo até que os mesmos elementos tenham sido agrupados do corpo material e apropriadamente incorporados no corpo espiritual. Sem dúvida, até que isto seja bem feito e completamente, o homem não é bem nascido em espírito. É como um nascimento antes de ser completado o tempo na vida da terra, quando a criança é fraca e cresce apenas gradualmente, fortalecendo-se conforme puxa para si aquelas forças que lhe faltavam quando veio a luz do sol. Assim dizemos que a morte é um sacramento, e indubitavelmente é muito sagrado. Alguns poucos de sua raça, e mais dos que você conhece, além disso, despiram-se de seus corpos na terra sem passarem lentamente por esta desintegração que é a morte aos olhos dos homens. Mas o ato essencial é idêntico em ambos. E para que a morte tenha honra justa na sua forma mais usual, ele que é Senhor da vida não duvidou em passar daquela forma da vida para a vida eterna, e pela forma de sua morte ele mostrou que, qualquer que seja a forma ou o valor aos olhos do homem, é um ato normal da jornada da humanidade, já que impulsiona em direção ao mais alto curso do rio da vida, que vem do coração de Deus. Capítulo 6. Chegadas à vida espiritual e uma manifestação do Cristo vencedor. Sexta, 7 de dezembro de 1917. Fora da escuridão que paira sobre a esfera terrestre, e através da qual aqueles que vêm a você destes reinos mais brilhantes devem penetrar, emerge continuamente uma corrente de pessoas que passaram pelo vale do conflito para estes planos de luz do sol e daquela paz que raramente é conhecida entre vocês na terra. Falamos agora não daqueles que falham em perceber seu elevado destino, mas daqueles que, esforçando-se em conhecer, sondam o significado de ser, e de sua parte relação nele, encaminharam sua vida no compasso de seu amor. Estes souberam que sobre toda esta treva e além de toda a perplexidade do crepúsculo, o sol que brilha é o sol da integridade e da justiça e do amor. Então, estes vêm para cá algo preparados para corrigir aquilo que parecia ser errado, e com confiança naqueles que ajudaram a guiar seus passos hesitantes para que não tropeçassem demais ou perdessem seu caminho na peregrinação para a cidade celeste. Isto com muita certeza. E ainda há poucos, ou realmente quase nenhum, que não levantam suas pálpebras de surpresa e assombram-se pela grande beleza e serenidade que estão para sua imaginação, assim como uma pessoa viva está para o quadro que, em um retrato plano de luz e sombra,
Esforça-se em vão para transmitir a vida pulsante do original. Sim, posso bem acreditar tudo isso, líder. É assim que é chamado, Kathleen contou-me. Mas poderia, por favor, dar-me um exemplo disto? Quero dizer algo individual e definido. Dentre tantos, é difícil escolher. Assim, contaremos a você de um destes que vieram para cá recentemente. Não é das obrigações do nosso grupo no atual estágio ir próximo à fronteira e trazer aqueles que vêm em direção aos seus próprios lugares. Mas estamos sempre em contato com aqueles cujo trabalho é fazer isto, e sua experiência deve ser trazida para nós. Era um jovem que veio através da parede bem recentemente, e estava deitado no gramado ao lado da estrada. Poderia explicar o que quer dizer com parede? Em seu reino material, uma parede é, diremos, de pedra ou tijolos. A pedra com a qual a parede é construída não é sólida no sentido de estar absolutamente coagulada. Cada partícula de que a pedra é feita está em movimento, como sua ciência apenas recentemente descobriu. E as próprias partículas também são constituídas de movimento mais denso que o éter, que é como chamam o elemento no qual elas flutuam. O movimento é consequência da vontade, e a vontade é posta em ação pela personalidade. Ela portanto resulta nisto, considerando-se inversamente, uma pessoa ou um grupo de pessoas concentram sua vontade no éter, que é colocado em vibração, e desta vibração são resultantes partículas. Isto também pela operação da vontade de outros grupos, hierarquias, se quiser, adicionarão informação mais ou menos densa, e o resultado será água ou pedra ou madeira. Todas as espécies de matéria, portanto, são apenas uma manifestação externa de personalidade, e variam em composição e densidade de acordo com o tipo de personalidade, atuando sozinho ou em conjunto. Com exercício contínuo da força da vontade produz a manifestação que seja apropriada para sua classe. Aqui se obtém um sistema de lei operativa muito parecido com este que lhe detalhamos como obtido entre os reinos espirituais e a sua contabilidade de matéria. A parede da qual falamos é produzida e sustentada na posição pela força de vontade residente e operativa na esfera da Terra. É encontrada neste lado pelo poder de vontade apropriado e operativo nas esferas acima da Terra e, sendo rebatida, torna-se condensada e soldada numa parede de uma densidade de uma substância quase apalpáveis por nós que somos de natureza mais sensitiva e refinada, mas que a vocês encarnados em corpos de substância mais bruta é perceptível somente como um estado mental de densidade impenetrável, e da qual falam como se fora uma nuvem de perplexidade, ou treva espiritual, ou algo parecido. Quando dizemos que é produzida pelas vontades de vocês da Terra, falamos no sentido literal da faculdade criativa do espírito. Todo espírito é criativo, e vocês na carne são espíritos, cada um sendo ponto focal do espírito universal, assim como nós. Esta nuvem de vapor, portanto, que vem contra nossa fronteira vinda da Terra, é criação espiritual, da mesma forma que estas que provêm contra ela continuamente, vindas destes reinos mais elevados, mantendo-a constantemente no lugar. Não é uma diferença de natureza ou de espécie, somente de grau. É o encontro do mais alto e o mais baixo e, nessa extensão, conforme uma outra sobe ou desce em intensidade, assim é produzida a parede em nossa direção, ou empurrada em direção à Terra. Mas seu lugar é quase constante, e nunca é encontrada distante de seu lugar principal. Você nos determinou uma tarefa, amigo, ao fazer sua pergunta. Seria para dizer-lhe nas palavras da Terra sobre um destes temas que ainda estão adiante de sua ciência, conforme você entende o termo entre vocês hoje em dia. Algum dia, quando sua ciência tiver ampliado suas fronteiras para mais adiante, alguns de vocês serão capazes, talvez, com palavras mais familiares a você pelo uso, tornar conhecido mais facilmente aquilo que temos encontrado dificuldade em demonstrar. Penso que peguei um desvio do assunto. Obrigado pelo seu esforço de qualquer maneira. Assim, acharam-no deitado na relva próxima ao portal através do qual ele entrara, suspenso por aqueles que o trouxeram até aqui. Logo abriu seus olhos e olhou em torno de si com muito espanto, e quando acostumou seus olhos à nova luz,
tornou-se capaz de ver aqueles que vieram para guiá-lo no segundo estágio de sua jornada para sua nova casa. Sua primeira pergunta foi bem pitoresca. Ele perguntou-lhes, por favor, o que foi feito de meu equipamento? Perder. Um deles, que guiava os outros, respondeu, sim, meu menino, temo que sim. Mas neste lugar podemos dar-lhe outro equipamento, e melhor. Ele estava quase respondendo quando percebeu o aspecto da paisagem e disse, mas quem me trouxe até aqui? Não me lembro deste país. Não é parecido com o que eu estava quando fui abatido. Então arregalou os olhos e perguntou sussurrando, diga, Senhor, parti para um outro lado. Foi o que aconteceu, meu menino, foi a resposta, você partiu para um outro lado. Mas não são muitos os que percebem o fato tão cedo. Nós observamos você todo o tempo, observamos você crescer, e em seu escritório, e no seu campo de treinamento, e no seu trabalho no exército até que foi abatido, e sabemos que tentou fazer o que sentia que era o certo. Nem sempre, mas, no total, você tomou o caminho mais alto, e agora mostraremos seu novo lar. Ficou em silêncio por um tempo, e então disse, posso fazer perguntas, ou é contra as regras? Não, faça suas perguntas, nós estamos aqui para respondê-las. Bem, então, foi o senhor que veio a mim numa noite de sentinela e conversou comigo a respeito de partir para um outro lado. Não, não foi nenhum de nós daqui. Este está esperando por você ali um pouquinho mais adiante nesta estrada. Se você for forte o bastante, vamos levá-lo até ele. Tente levantar-se e veja se pode andar. Ele levantou-se rapidamente e colocou-se em prontidão pelo hábito que formara, e o líder sorriu e disse, meu querido menino, tudo isto já passou. A disciplina aqui é bem diferente daquela que você conheceu lá. Conte conosco como seus amigos, e venha conosco agora. Serão dados comandos a você, e você vai obedecê-los, mas por enquanto ainda não. Quando este tempo chegar, tais comandos serão dados por aqueles que são mais altos que nós, e você vai obedecê-los, não por medo de reprimenda, mas pela grandeza de seu amor. Ele simplesmente disse, obrigado, Senhor, e foi com eles à frente, ao longo da estrada, silencioso e em profunda meditação naquilo que fora dito, e na estranha beleza de sua nova vizinhança. Eles subiram a estrada e passaram sobre uma colina, no outro lado da qual estava um bosque de muitas árvores altas e belas, com flores nascendo à beira da estrada, e muitos pássaros cantando entre a folhagem verde e dourada. E ali, num montículo, estava sentado outro jovem que se levantou e aproximou-se. Ele veio em direção ao grupo e, dirigindo-se ao jovem soldado, colocou seu braço sobre seus ombros, e andou ao seu lado em silêncio, o outro estando em silêncio também. Repentinamente o jovem soldado parou e, tirando a arma do outro, virou-se e olhou intensamente para ele. Então um sorriso inundou sua face, e ele tomou suas duas mãos nas suas e disse, por que, Charlie, quem teria pensado nisto? Então, afinal de contas você não administrou tudo. Não, Joke, não administrei, graças a Deus. Fui para o outro lado naquela noite, e posteriormente deixaram-me ir e ficar com você. Fui com você muito bem a todos os lugares, e fiz o que pude para o seu conforto. Então me disseram que logo você estaria vindo para cá. Bem, pensei que você deveria saber. Eu lembrei o que você disse a mim quando tentou me tirar dali e levar-me de volta às fileiras novamente, depois que levei aquilo no pescoço. Então esperei que ficasse quieto por si mesmo. E então tentei tudo o que pude. Depois eu soube que eu tentara fazer você me ver e parcialmente ouvir o que eu disse sobre sua chegada a este lado. Ah, sim, é chegando neste lado agora, não é mais indo, não é? É o jeito da coisa, velho amigo. E agora posso agradecer-lhe pelo que tentou fazer por mim naquele dia. Assim estes dois amigos seguiram adiante no resto, diminuíram o passo já que deveria ser assim e, na linguagem familiar como teriam gostado de falar, fizeram articular sua amizade recíproca. Agora escolhemos este incidente em particular para mostrar-lhe várias coisas, entre elas, esta.
Nenhum ato bondoso passa sem ser notado nestas esferas. Aquele que o pratica está sempre sendo agradecido aqui por aquele a quem o benefício foi feito. Aqueles que chegam ainda usam a linguagem e as maneiras terrenas de falar. Alguns de vocês ficariam muito chocados em ouvir as frases forçadas que saem dos lábios dos realmente brilhantes espíritos quando eles encontram pela primeira vez seus amigos da Terra. Falo agora mais especialmente dos soldados que lutaram na guerra, como estes dois fizeram. Marchar, aqui, a certo passo com o mérito mais íntimo, e não é menos afetado também pela marcha na terra, ou pela educação da terra. Destes dois, aquele que cuidou do primeiro era um trabalhador antes de se alistar, e de ascendência pobre. O outro veio de uma família não pobre em bens materiais, e esteve por alguns anos num escritório de negócios, preparando-se para uma posição de responsabilidade na casa de seu tio. Seus respectivos status não contaram muito quando o primeiro levou o outro ferido para fora das trincheiras inimigas. Aqui, não conta de maneira nenhuma. Então os realmente amigos encontraram-se aqui e iniciaram sua caminhada em frente. Porque aqueles que têm fé em seus compromissos na terra são bem-vindos quando chegam até aqui estes campos de beleza, e descansam onde não é ouvido o som da guerra, onde não entram feridas ou dores. Porque é o reino da paz, onde os cansados encontram refúgio dos problemas da terra, e onde há muita alegria de viver. Segunda, 10 de dezembro de 1917. Tais ocorrências, como esta que lhe contamos da última vez, não são raras nestes reinos, apesar de que possa parecer algo estranho ouvir descrever uma cena de campos de batalha da terra sendo reproduzida nestas paragens de calma e paz. Mas é de pequenas coisas que a teia da vida é tecida, e é que a vida é indubitavelmente vida. Aqueles dois amigos não são os únicos que assim se encontraram, e tiveram amizade, antes mantida entre a pressa dos negócios e os três dos esforços humanos, renovada nestes reinos brilhantes. Vamos então seguir adiante um pouco e contaremos a você de outro encontro para esclarecer aqueles que habitam sob a névoa que está entre nós e vocês, e através da qual presentemente sua curta visão não pode penetrar. Não será sempre assim, mas, por agora, até que seus olhos tornem-se mais acostumados, devemos nos esforçar nesta direção para ajudá-los no que vem. Na segunda esfera da Terra, uma casa onde aqueles que recentemente vieram para cá esperam por sua saída, para serem levados, cada qual com seu guia, ao lugar que melhor estiver treinado para os primórdios de sua vida espiritual. É uma casa muito interessante de ser visitada, porque aqui são encontrados juntos muitos tipos variados de caráter, e alguns que, trazendo bons informes sobre suas provações terrenas, ainda não estão bem assentados nas convicções daqui ou naquelas necessárias para serem rapidamente classificados. Não, note bem, por faltar habilidade em algum setor por parte dos trabalhadores destes reinos, mas porque não é bom mudar nenhum recém-chegado em direção a uma rota definida até que ele venha conhecer a si próprio plano completamente, e onde está em falta, e onde cede, e do que se compõe seu caráter. Portanto, nesta casa eles descansam quietos em companhia compatível por um tempo, até que extravasem um pouco da febre da inquietação que trouxeram da terra, e sejam capazes de conduzirem, a si mesmos e seu ambiente, com deliberação e mais certeza. Um de nosso grupo, não muito tempo atrás, foi a esta casa e viu um homem que chegou lá neste estado. Na terra, fora ministro de religião que lera algo do que vocês chamam de assuntos psíquicos, e sobre a possibilidade de conversar um com o outro entre nós e vocês, como estamos fazendo agora. Mas ele não conseguia entender completamente, e estava com medo de expor aquilo que em seu coração sabia ser verdadeiro e bom. Então, ele fez o que muitos de seus companheiros estão fazendo. Deixou o assunto de lado. Ele poderia encontrar outras formas de ajudar seus companheiros, e este fato poderia esperar pelo tempo em que fosse mais e mais amplamente entendido e aceito pelos homens. E aí então ele seria um dos pioneiros a proclamar o que sabia, e não fugiria de seu dever naquela hora. Mas quando outros vieram a ele e perguntaram-lhe primeiramente se era possível falar com seus queridos que chegaram aqui, e em segundo lugar, se era da vontade de Deus fazer isso,
Ele expôs a mentalidade de sua crença cristã na Santa Comunhão, mas exortou-os a serem pacientes até que a igreja tenha testado e peneirado o assunto e emitisse uma conduta para aqueles que eram do rebanho. E enquanto ele esperava, eis que seu tempo na terra completou-se e ele foi trazido para cá a esta casa, onde deveria descansar